Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os plugins. No ambiente Moodle, além da gente poder utilizar aquelas atividades e recursos que já vêm inclusas no ambiente, é possível também fazer uso dos plugins. Existem milhares de plugins no Moodle e o professor pode fazer uso deles abertamente. Lembrando que os plugins eles devem ser instalados pelo administrador do ambiente Moodle, ou então, caso o administrador forneça esses privilégios para o professor também vai poder fazer essa instalação. Mas para isso, faz-se necessário que o administrador forneça esses privilégios para ele. Bem, os plugins eles são criados pela comunidade Moodle de código aberto e com isso, por ser de código aberto, nós encontraremos diversos plugins. Os plugins são interessantes pois pode contribuir com a experiência dos estudantes. Então, o professor ele pode fazer uso desses plugins para tornar a experiência dos alunos ainda mais interessante, fazendo, obviamente, com que o seu curso tome uma nova roupagem e se torne ainda mais agradável. Eu separei 3 plugins, considerados aqueles plugins mais importantes e que têm sido mais utilizados pelos professores mundo afora. Então, são esses 3 plugins que nós iremos conferir na aula de hoje. O primeiro plugin é o H5P. Esse plugin ele possibilita criar conteúdo dentro do ambiente virtual de aprendizagem, como questionários, vídeos interativos, quizzes, linha de tempo, apresentação, jogos, anúncios e colagem. Então, como vocês podem perceber, existe uma infinidade de possibilidades e o professor pode fazer uso desses diversos recursos. Então, você, enquanto aluno, ao se deparar com esse tipo de recurso no ambiente, é importante que vocês saibam que ele é fruto desse plugin do H5P. Bem, esse plugin ele é open source, ou seja, é livre para usar e é compatível com o HTML5. Bem, ele é responsivo e otimizado para dispositivos móveis. Os usuários eles experimentam o mesmo conteúdo interativo em diferentes dispositivos. Então, se você acessar o ambiente virtual de aprendizagem pelo celular, pelo computador ou pelo tablet, ele vai ter esse plugin ele vai fazer com que a sua experiência seja agradável. Então, ele vai se ajustar ao dispositivo. Então, de modo que não fique desorganizado e que você consiga ter acesso às diversas funcionalidades que o ambiente Moodle proporciona. O próximo plugin é o plugin de certificados customizados ou personalizados. Então, o professor pode utilizar esse plugin para criar certificados personalizados, né? E esse plugin ele permite que você crie certificados PDFs dinâmicos e totalmente personalizáveis. Quando eu cito você, eu me refiro ao professor, né? Que ele pode incluir esse tipo de funcionalidade no ambiente. Então, o aluno ele pode gerar um certificado personalizado, né, contendo seu nome, por exemplo. Bem, permite gerar códigos exclusivos para cada nova certificação, que podem ser validadas para fins de comprovação. Então, se no ambiente Moodle existem diversos cursos, cada curso possivelmente tem um certificado, né, separado. Então, com esse plugin, certificados diferentes podem ser gerados para cursos, obviamente, diferentes. Então, é importante também saber disso, né, que esse plugin ele funciona para diferentes cursos. Bem, permite definir requisitos personalizados para a emissão de um certificado, como o tempo gasto no curso. Então, é interessante, pois
como se vocês já tiveram acesso a algum certificado, possivelmente vocês já perceberam que alguns possuem o tempo que foi utilizado na conclusão do curso. Então, isso pode também estar incluso no certificado que pode ser gerado diretamente no ambiente Moodle, evitando que um trabalho extra seja feito depois. Ou seja, o professor não precisaria utilizar um outro ambiente, uma outra ferramenta para gerar os certificados. Bem, o nosso último plugin é o Big Blue Button. Esse é um dos plugins mais interessantes que a plataforma Moodle permite instalar e vocês irão perceber por quê. Bem, esse plugin é uma ferramenta de webconferência utilizada para compartilhar conteúdo de áudio, vídeo e texto em tempo real. Então percebam que, caso o professor deseje fazer uma conferência, ele pode utilizar o próprio ambiente Moodle para fazer isso. Ou seja, ele não precisa sair do ambiente Moodle para utilizar esse tipo de recurso. Por exemplo, ele não precisaria sair do Moodle e utilizar, por exemplo, o Google Meet. Não precisaria, ou o Zoom, por exemplo. Basta ele utilizar esse plugin no próprio ambiente, o Big Blue Button, que permite também, assim como essas duas ferramentas que eu citei anteriormente, permite realizar webconferência. Então você não precisa sair do ambiente para realizar esse tipo de atividade. Bem, possui um recurso de quadro branco interativo, sendo utilizado para apresentar ou explicar visualmente os conteúdos. Então, durante a webconferência, o professor ele pode pode incluir materiais, apresentações, exemplos de PDFs ou até mesmo um PPT, slide, para fazer a apresentação. Ou seja, ele pode dar uma aula a partir desse plugin. Sendo que ele também pode designar algum aluno para fazer a apresentação. Então, o professor ele pode indicar que determinado aluno agora seja o moderador da webconferência e com isso o aluno vai ser capaz agora de também fazer as apresentações, ou seja, ele vai conseguir fazer o upload de algum arquivo para apresentar. Então vocês podem perceber que isso é muito interessante, pois o professor pode definir grupos na sala de aula, por exemplo, e cada membro de cada grupo ou um representante, pode fazer uma apresentação sobre um determinado tema que tenha sido passado para o seu grupo. Então, dá para fazer essa junção do ambiente virtual com o ambiente presencial. Bem, o professor ele cria a atividade no Moodle e agenda a webconferência com o grupo de alunos, possibilitando ainda a gravação das sessões para posterior reutilização. Isso é bem interessante, pois o professor ele pode gravar essa sessão de webconferência. Então, se porventura tiver algum aluno que não pôde participar da conferência, ele pode consultar esse material posteriormente. Bem, então agora vamos para uma breve demonstração dessa ferramenta da webconferência. Eu não vou mostrar os 3 plugins em utilização, eu vou mostrar apenas essa da webconferência, por perceber que essa é um dos plugins que tem sido mais utilizados e que de fato tem um impacto maior no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou entrar mais uma vez no nosso curso e agora eu vou descer para o módulo 3, que é o único módulo que a gente ainda falta concluir. Percebam que o professor aqui definiu o nome da conferência, ele indicou webconferência para discutir sobre sociedade 5.0. Então a gente vai clicar nessa atividade. Percebam que aqui a gente tem a opção de entrar na sessão e caso tivesse já gravações de alguma sessão, iria aparecer aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou clicar em entrar na sessão
Perceba que ele agora está acessando, né, a atividade, está carregando. Bem, aqui nessa primeira tela, ele nos pergunta como você gostaria de se juntar ao áudio. Ele pergunta se eu gostaria de utilizar o microfone também, ou se eu quero entrar apenas como somente ouvir. Eu vou colocar microfone. Nesse caso aqui apresentou um problema porque o meu navegador ele não está permitindo o ambiente acessar o microfone. Então vou voltar aqui e nessa parte aqui de cima eu vou indicar sempre permitir que acesse o microfone e vou clicar em concluído. Agora se eu clicar em microfone, ele vai conectar e vai testar. Aí você faz o teste de áudio e se você ouvir o som de uma forma agradável, você sinaliza como sim. You are currently the only person in this conference. Bem, aqui basicamente é uma introdução para esse plugin. Como vocês podem observar, aqui é o bate-papo público, onde todas as pessoas que estiverem logadas poderão enviar mensagem. Então eu posso colocar aqui, bom dia. Percebam que nessa parte aqui, lateral, nessa parte esquerda, é listado todos os usuários que estão online, que estão participando da webconferência. Então perceba que apenas eu estou neste momento. Eu posso silenciar, ou seja, desconectar o microfone e posso definir um status também. Eu posso definir como ausente, levantar a mão. Esse levantar a mão é bem interessante, pois indica que você quer falar alguma coisa. Então o professor ele pode verificar que você levantou a mão e permitir que você fale alguma coisa. Você pode também definir alguns status como indeciso, confuso, triste, feliz, aplauso, e o professor pode também acompanhar esse tipo de, de situação, pois se você coloca indeciso, o professor pode de alguma forma ajustar a apresentação dele para tentar tirar esse status, né, que você está indicando. Então isso é bem interessante. Bem, é, é, nessa parte aqui à direita, vocês podem silenciar You are clicando now aqui. muted. Então, com esse seu microfone é desligado, vocês You podem are now ligar. unmuted. Nessa opção aqui você desativa todo o áudio e aqui você pode ligar a webcam. Então eu vou compartilhar aqui a webcam para vocês perceberem como é que aparece para os usuários. Então eu vou compartilhar. Assim, perceba que aqui também vai aparecer a mensagem de erro, porque eu também preciso permitir o acesso à câmera no navegador. Então eu marco essa primeira opção e clique em concluído. Então, deixa eu só fechar aqui mais uma vez. Compartilhar. Pronto, agora deu tudo certo. Aqui eu defino a qualidade que eu quero. Eu vou pôr High Quality. Pronto. Na verdade, eu vou definir Low mesmo para não ocorrer travamentos e não atrapalhar na videoaula. Então, eu vou clicar em Iniciar compartilhamento. Opa, só um instante. Pronto, percebam que agora está aparecendo aqui na parte superior. Eu vou minimizar aqui. Assim, pessoal, lembrando que deixa eu só é o Eduardo, que sou eu. Percebam que aqui vocês podem alternar, clicando nesses três pontinhos. Vocês podem alternar para a tela cheia. Então, se eu clicar, fica em tela cheia. Percebam que para sair da tela cheia, eu devo pressionar ESC. Então, eu vou pressionar. Deixa eu só voltar aqui para a lista de usuários e o bate-papo. Se eu clicar nesses três pontinhos do bate-papo, vocês terão duas opções, que é salvar o bate-papo, ou seja, fazer download, ou copiar. Então, caso vocês queiram ler depois, né, a discussão que ocorreu, vocês têm essas duas opções. Eu vou minimizar mais uma vez.
Bem, percebo que aqui tem apenas um participante. Então, eu fiz o login aqui em um outro navegador com outro participante. E eu vou entrar nessa conferência também para que vocês tenham uma noção de como é que aparece. Então, entrar. Só um instante. Eu vou também ativar, permitir. Sim. Eu vou só minimizar isso aqui. Percebam que os usuários lá devem estar com a câmera ligada. Como eu estou utilizando o mesmo computador, eu vou só desativar aqui o You are microfone, now porque isso muted. pode atrapalhar na videoaula. Eu vou desativar aqui também You are now muted. do outro navegador. Pronto, agora deixa eu só voltar para cá. Pronto. Percebam que os dois usuários, o Levi Ackerman e o Eduardo Cerqueira, estão com microfones desativados. Então, eles não... Se eles falarem algo, ninguém vai ouvir. Deixa eu só mandar uma mensagem agora aqui. Bom dia. Levi Ackerman. Perceba agora, se eu for no usuário Eduardo, aqui já aparece que tem uma mensagem sem ler. Então, clicando aqui, ele teria acesso à mensagem do Levi. Coloca aqui, olá. Pronto, agora se eu retornar para o Levi, ele vai verificar a mensagem do Eduardo. Bem, mas percebam que nesse quadro central temos apenas uma apresentação padrão, ou seja, que é a primeira vez que a gente abriu o ambiente. Então eu vou logar com a conta do professor e mostrar como ele pode realizar uma apresentação. Então aqui eu estou logado como professor. Eu vou entrar agora na conferência. Entrar na sessão. Percebam que o professor ele tem mais opções. Deixa só... Eu vou colocar somente ouvir para facilitar a nossa apresentação. Bem, percebam que o professor ele vai ter mais opções, já que ele é considerado o moderador desta webconferência. Então ele pode, por exemplo, eu clicando aqui nessa barra de ferramentas, lembrando que vocês não terão acesso a essas configurações, mas eu vou mostrar porque possa que alguma dessas alterações impacte vocês. Então é importante que vocês saibam que esse impacto pode ter sido gerado por meio da ação do professor. Então ele pode, por exemplo, limpar todos os ícones de status, colocar todos em mudo, exceto o apresentador, salvar o nome dos participantes, ou seja, ele pode salvar para depois fazer uma lista de presença, né? Para atribuir alguma nota. Ele pode restringir participantes e pode criar salas de apoio também. E escrever legendas. Ele pode também, por exemplo, clicando aqui no usuário, ele pode iniciar bate-papo privado. Ele pode também tornar esse usuário apresentador. Então, ao tornar o usuário apresentador, o usuário ele vai poder carregar arquivos na webconferência para apresentar. Pode torná-lo moderador ou ele pode remover o usuário também. Então, o professor ele tem mais opções. Para carregar alguma apresentação, basta vir aqui nesse botão de ações, clicar e aqui vai aparecer iniciar enquete, carregar uma apresentação ou compartilhar um vídeo externo. Eu vou clicar em carregar uma apresentação. Perceba que aqui temos apenas a apresentação atual, que é padrão. Eu vou clicar em procurar arquivos e vou buscar esse documento no meu computador. Eu vou trazer visão geral. Espera carregar, enviar. Pronto, espera carregar por alguns instantes. É bem rapidinho, claro que isso vai depender do tamanho do arquivo.
Mas é interessante que ao carregar, o professor ele pode fazer agora uma apresentação para todos os alunos. Então ele não precisaria sair do Moodle e utilizar uma outra ferramenta externa para realizar a conferência com os estudantes. Então é bem interessante. Espera mais um instante, convertendo o arquivo. Bem, pronto, carregou. Então perceba que agora o professor ele pode fazer essa apresentação para vocês. Então é bem interessante isso. Além de carregar alguma apresentação, ele pode também fazer o compartilhamento de tela. Clicando em compartilhar sua tela, ele pode compartilhar a tela inteira, a janela do aplicativo ou o guia do Chrome. Então tem essas opções. Eu vou clicar em cancelar e vou agora, por exemplo, tornar assim, antes de tornar algum usuário como moderador, o professor ele pode gravar essa sessão. Para isso, basta clicar aqui em iniciar a gravação. Mas agora eu quero tornar o usuário Eduardo Cerqueira, eu quero torná-lo moderador. Então, pronto, vamos ver agora lá na conta do Eduardo. Pronto, vamos ver. Pronto, perceba que agora o Eduardo, ele, ele tem agora a permissão de carregar algum arquivo. Antes ele não tinha essa opção. Agora tem aqui a opçãozinha de ações, que ele poderia carregar algum arquivo e fazer a sua apresentação, então. Bem, eu vou agora novamente lá na conta do professor, vou em Eduardo e tornar agora ele um espectador, ou seja, ele já terminou a apresentação e agora vai voltar à opção apenas de espectador. Então, se eu voltar agora lá para o Eduardo, percebam que ele já não tem mais a opção de carregar uma apresentação. Eu vou agora desligar aqui a câmera. Pronto. Bem, pessoal, essa é a ferramenta, né, o plugin Big Blue Button. Com ele a gente consegue fazer muitas coisas. O professor ele pode criar diversas webconferências, inclusive webconferências para grupos de estudantes, ou seja, para apenas os estudantes participarem, aquele grupo de estudantes. Então é interessante esse plugin, porque o professor não precisaria, por exemplo, criar uma sala no Meet e compartilhar com os estudantes. Basta ele criar a própria conferência dele no Moodle e utilizar no próprio ambiente. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui essa tela. Deixa eu voltar agora aqui para a tela do Levi. Perceba que eu fechei a tela do usuário Eduardo. Eu vou fechar todo isso aqui. Perceba que ele já saiu da sessão, mas o usuário Levi e o Solange ainda continua. Então, deixa eu olhando aqui no bate-papo, eu tenho acesso mais uma vez às mensagens que foram enviadas pelos usuários. Se eu clicar aqui em professor, eu posso iniciar um bate-papo privado com ele também. Bem, então de modo geral é isso que esse plugin permite. Ele é muito interessante, muito flexível e pode ser bem útil nessa jornada de utilizar ambientes virtuais de aprendizagem como complemento das aulas presenciais.